99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta acontece a Festa do Fogo a partir das 7 da noite no Pátio de São Pedro. A festa celebra o orixá Xangô, representante de São João no sincretismo religioso do Nordeste. A cerimônia é realizada pela Caminhada de Terreiros de Pernambuco e faz parte da programação do São João da Paz da Prefeitura do Recife. O evento é aberto ao público. O espetáculo Mulher Monstro de José Neto Barbosa chega no Recife nesta quinta a partir das 7 da noite no Teatro Hermilo Borba Filho. A peça exibe uma colagem de declarações polêmicas e verídicas ditas por políticos, figuras públicas e pelos cidadãos nas redes sociais e nas ruas. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, a ideia de construir uma usina nuclear em Pernambuco é antiga e há registros sobre o tema desde a década de 1980. Com baixa densidade populacional e a água do Rio São Francisco para resfriar os reatores, o município de Itacuruba, no sertão de Pernambuco, voltou a ser apontado como destino da próxima usina nuclear do Brasil. Moradores e entidades da sociedade civil, no entanto, se uniram contra o projeto. A cidade tem um histórico de grandes obras que mudaram totalmente a vida de quem mora ali. Em 1988, a antiga cidade foi inundada para a construção do Lago de Taparica, necessário para a construção da hidrelétrica. A população deixou seu território à beira do rio para uma cidade planejada no meio do nada, com uma extensa avenida loteada em retângulos. Longe das margens do Velho Chico, que era a fonte de lazer e renda para a população. Em abril deste ano, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros, disse em um evento no Rio de Janeiro que o Plano Nacional de Energia para 2050, que deve ser lançado em breve, deve indicar a construção de novas usinas nucleares no país, além de determinar a finalização de Angra 3. O presidente da empresa estatal eletronuclear, Leonan Guimarães, citou nominalmente o município de Itacuruba, aqui em Pernambuco, como um local em que já existem estudos de viabilidade para a implantação da usina, a um custo que está estimado atualmente em 30 bilhões de reais. As dúvidas sobre o projeto, uma certa falta de transparência, são outros elementos que também fazem parte desse debate, que agora está voltando a surgir no debate público. E por isso, Fora da Curva dessa quinta-feira, vai debater sobre quais são os perigos de uma usina nuclear no sertão nordestino. Para debater sobre esse tema hoje, a gente está recebendo aqui Carlos Alberto Breiner, que é diretor do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste. Seja bem-vindo, Breiner. Também contamos com a presença de Gabriela Santos, advogada da Comissão Pastoral da Terra. Obrigada pela presença, Gabriela. Obrigada também, Débora. Também aqui conosco, Vânia Fialho, antropóloga, professora da Universidade de Pernambuco, com especialização em culturas africanas e populações indígenas. Bem-vinda novamente ao programa, Vânia. Obrigada, bom dia. Obrigada. Também aqui conosco na bancada está Maria Carolina Santos, jornalista da Marco Zero Conteúdo. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Débora. Bom, acho que para começar, esse é um tema
que é pouco pautado, pouco discutido, inclusive na imprensa pernambucana e no Brasil, né, como um todo. Queria perguntar a vocês, a gente parte aqui no Fora da Curva, né, da importância da população saber do que se trata exatamente uma usina nuclear, que tenha consciência de todos os riscos e das possibilidades. Para começar, né, quais são as principais preocupações, quais são os benefícios, o que é que envolve a construção de usina nuclear e por que a gente tem que discutir também junto com a sociedade, né, se quer um projeto como esse, conhecendo a fundo as implicações. Brainer? Ok. Bom dia novamente a você, Débora. Obrigado pelo convite e as colegas aqui dessa palestra que vão debater o assunto. A sua pergunta, logicamente, ela vai ser desenvolvida ao longo desse debate, né? Porque a resposta dela seria bastante extensa. Mas eu quero começar com atentando para o próprio chamado que vocês deram a esse debate, né? Quais os perigos de uma usina nuclear ser instalada no sertão nordestino? Veja, é preciso a gente ter bastante claramente na nossa cabeça a diferença entre perigo e risco. Inclusive, você falou na introdução, você falou essas duas coisas. O perigo ele é inerente a determinadas situações, certo? O perigo existe. E ele é o que vem a provocar o risco, certo? Por outro lado, o risco ele pode ser minimizado, ok? O risco ele tem que ser diferenciado do perigo. O perigo vai existir sempre, né? Agora, o risco ele pode ser bastante minimizado a um nível tal que haja a aceitação pública daquele empreendimento. Eu vou dar um exemplo. Muita gente hoje em dia, né, mora em edifícios, né? Você pode imaginar o seguinte perigo que vai existir em todos os edifícios, ele desabar, certo? É um perigo. Pode ser por uma causa natural, pode ser por um defeito estrutural, o edifício pode desabar. Você pode ter um choque de uma aeronave contra o seu edifício, certo? Mas você aceita morar num apartamento alto. Você não desiste de morar por conta desses dois perigos, que são eminentes e latentes. Entretanto, os riscos são muito baixos, concordam? Porque você não vê cair prédios e bater aeronave em prédio todos os dias. Então, isso é que é o risco. O risco é a probabilidade de você contornar o perigo. E é isso que, em usinas nucleares, a nossa grande preocupação como estudiosos, como projetistas, é considerando que o perigo que ela inclui é latente, ele está ali. Os processos físicos vão se desenvolver da mesma forma, seja no sertão nordestino, seja na União Soviética, seja na Europa ou Estados Unidos. Os perigos são os mesmos. Agora, os riscos, eles são contornados com um bom projeto, a um nível tal que o público, aí foi falado aqui da aceitação pública, né? Ele seja socialmente aceitável, ok? Então, o público, ele tem que ter na cabeça que aquele empreendimento traz todas as medidas de contrapropor aos perigos de forma que a tecnologia possa ser aceitável no nível de nosso dia a dia. Ninguém deixa de viajar de avião, pelo menos a grande maioria, porque um avião quando cai, todos morrem. Então, o perigo está ali, ele cair. O risco, muito baixo, porque a frequência de ocorrência, a probabilidade é muito baixa. E é isso que chega ao final com risco, certo? Eu quero dar também, sem me alongar muito, para que os outros possam complementar e a gente avançar, em relação à questão das usinas nucleares, por exemplo, eu lembro bem que na década de 70, 75, quando a Alemanha estava vendendo os pacotes de reatores para o Brasil, eles davam a foto, a propaganda, era uma central chamada Obrigheim, à beira de um rio, o rio Neckar, certo? Essa central, ela era a menina dos olhos dos alemães, e eles apresentavam isso como a propaganda para vender a usina, e na foto, no pano de fundo era a usina, e no pano de frente era uma vaquinha pastando, e algumas casas de moradores. Então vejam, aí hoje em dia, as pessoas vêm dizendo, mas a Alemanha desistiu porque não é uma tecnologia segura. Oi. E mudou tão rapidamente assim, foi uma propaganda enganosa, nós precisamos investigar esses efeitos,
para poder entender todo o contexto que é feito contra a questão das usinas nucleares. Vou repassar a pergunta, né? E só fazer uma complementação, né? Que uma das avaliações, né, da escolha por Itacuruba é porque é uma região pouco povoada, mas, ao mesmo tempo, né, o município é banhado pelo Rio São Francisco, o principal rio que banha o semiárido e do qual diversas famílias, milhares de pessoas dependem, né? Um outro fator também para ser colocado. Mas aí passo a pergunta para a Vânia. Qual é, na perspectiva dos povos, das comunidades tradicionais, dos movimentos também que estão articulados, que estão criticando, estão debatendo a proposta de ter uma usina nuclear no sertão pernambucano, na visão de vocês, quais são os riscos? Por que vocês defendem que não existe esse projeto? Bem, novamente dar bom dia, também dizer que são momentos como esse realmente que nós precisamos para que seja esclarecida essa questão. A questão de Itacuruba ela é muito interessante porque eu penso que a gente não pode avaliar essa situação e essa possibilidade da implantação do ponto de vista técnico, né? Esse é um dos pilares fundamentais dessa discussão, sem sombra de dúvida. Mas uma situação, né, complexa como essa, ela tem que ser avaliada a partir de outros elementos que são colocados também para a gente, né? Então, a primeira questão, só para poder fazer referência logo à fala do professor e depois eu retomo com algumas questões específicas de Itacuruba. E aí já fazendo também uma certa comparação com outros elementos que a gente vê em relação aos acidentes que aconteceram. Muito interessante essa comparação do perigo e do risco, mas também muito interessante a gente pensar o que significa o controle, a possibilidade de controle sobre esse risco. Então, eu coloco isso porque nós sabemos que no caso de um acidente, né, nuclear, a gente não tem, inclusive do ponto de vista ainda do conhecimento científico na atualidade, bem, aí o senhor pode até me esclarecer nesse sentido, mas condições de saber as repercussões, porque elas vão se dar a tão longo prazo que me parece que nessa existência nós não teremos ainda condições de saber. Então, qualquer coisa que coloque em risco algo, né, que a gente não tem minimamente um controle, inclusive a própria ciência não tem esse controle, me parece um risco em demasia, considerando que a gente vai estar atingindo algumas questões que são fundamentais da existência humana, como a questão do meio ambiente, além da vida das pessoas que estão ali. E aí eu me reporto à situação de Itacuruba, né? Eu iniciaria essa conversa aqui também dizendo que a primeira vez que eu ouvi essa questão da usina foi pela Voz do Brasil. E eu passei dias achando que eu tinha tido um pesadelo. Eu achei assim que... Como assim? Né? Mas comentei com algumas pessoas e as pessoas disseram para mim, não, você sonhou, isso, né? E ao longo dos anos, uma série de informações foram sendo dadas e a gente viu que realmente existia alguma coisa de concreto nessa história, né? E aí eu volto à questão dos riscos. E aí são os riscos é a vulnerabilidade de uma região, de uma população. E aí eu gostaria de dizer de uma região de um modo geral, como você coloca assim, Itacuruba é considerado uma região de baixa densidade populacional. Então, eu considero que tem alguns elementos também científicos, também técnicos, né, que no outro campo de saber, que precisam ser tomados em consideração quando se coloca a possibilidade de um projeto. Então, por exemplo, nós não temos um vazio demográfico ali, né? Nós temos naquela região do sertão, uma região que nós temos uma população, né, de agricultores, uma população indígena, quilombola. E eu coloco de indígena e quilombola porque eu venho trabalhando com esse segmento há algum tempo. Mas, na verdade, e aí o boletim que nós realizamos junto com essas comunidades, que é uma reação à possibilidade da implantação, ela está chamando não só a questão para esses segmentos, mas para a população de forma geral de lá. É porque é uma população invisibilizada, né? A população, então, as violências... Qual é o risco dali? O risco é, primeiro, nós temos uma produção de uma invisibilidade de uma população e da real situação e da potencialidade dessa população, que é sempre colocado como ignorante, como se não tem conhecimento, é negada a isso tudo. Então, na verdade, nós temos os riscos, primeiro, né? É de não ter, com a falta de clareza da situação social que ali se encontra, né? Se
negar, mais uma vez, né, os direitos dessas populações e, mais uma vez, cometer um tipo de violência como esse, porque é uma população, como vocês já bem colocaram aqui, ela já vem sofrendo uma série de violências por conta de outros empreendimentos. Então, eu acho que tem algumas questões, tem um risco, mas antes de pensar no risco da implantação por que usina nuclear? Por quê? E por que ali? Né? Então, são essas questões que eu acho que a gente... Para quem? Para quê? São as questões que eu acho que a gente deve fazer também considerando esse contexto social em que a gente tem ali tão flagrante, né? Muito interessante. Eu acho que Gabriela já pode, inclusive, complementar do porquê, né? A CPT também está envolvida. A CPT é a Comissão Pastoral da Terra, que é uma organização ligada à Igreja Católica, que também está bastante envolvida no movimento, na mobilização, né, da população, da sociedade lá próximo a Itacoruba. Acho que esse debate ainda está muito restrito a quem está lá próximo, né? Ele não está tão forte no Recife, por exemplo, na região metropolitana. Mas por que, na visão de vocês, né? Quais são os riscos e por que não se deveria optar por uma opção de uma usina nuclear lá em Itacoruba? Eu queria, de novo, dizer bom dia e agradecer, Débora, pela oportunidade desse debate que é tão rico. E eu acho que, como você bem trouxe, ele ainda não está tão presente no nosso cotidiano aqui em Recife. A gente pretende levar isso daí para ampliar essa discussão. Eu acho que o trabalho da Comissão Pastoral da Terra lá, assim como outras pastorais sociais, como o Conselho Indigenista Missionário, a Comissão Pastoral da Pesca, que também acompanham povos tradicionais, pescadores ribeirinhos lá na localidade, é um trabalho de muitos anos, só a CPT, 30 anos, especificamente aqui trabalhando com essas populações. São populações que, como Vânia vinha muito bem trazendo, né, professora Vânia, são invisibilizadas, que têm uma recorrente negativa de acesso a direitos básicos. Direito à terra e ao território, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito a trabalho digno. Enfim, é uma série de violações recorrentes e sistemáticas, entendeu? É um projeto, não é um acaso, é um projeto de negação de direitos. Então, o que a gente vem é tentar contribuir com essas populações, prestando assessoria, formação, para que esses povos do campo eles tenham um fortalecimento, sobretudo na busca e no acesso à terra e ao território. Então, o acompanhamento da Comissão Pastoral da Terra lá, assim como do Conselho Indigenista Missionário, que trabalhou muito próximo da CPT na região, foi nesse intuito, né? De que forma a chegada de um empreendimento como esse interfere no acesso ao território dessas populações, que já tem esse acesso negado. Então, a ideia seria debater o que é que tem de interligação, o que é que está por trás disso tudo. Quando a gente vê que, enfim, são 3 comunidades quilombolas, 3 povos indígenas, que estão num processo, 2 num processo de autorreconhecimento, mas que estão lá no território, especificamente no município de Itacoruba, e que vão ser diretamente atingidos pela construção da usina. Então, como Vânia bem vinha falando, o que é que não está posto nesse debate? O que é que as pessoas aqui do Recife ou até lá da região não estão conseguindo enxergar? Que está por trás de um super projeto como esse, que apenas apresenta números de geração de energia, números de um suposto desenvolvimento local, um suposto aumento de empregos, enfim. Mas voltando um pouco e complementando um pouco a fala dos colegas aqui, acho que quando a gente pensa nos... Eu não vou nem entrar nesse debate, tá, professor? Que é muito técnico de risco e perigo. Mas para a população média, eu acho que esses conceitos eles se confundem um pouco. Mas falando especificamente de risco, já que é o que é mais levado em consideração tecnicamente, se você tem um projeto como esse, implantado na beira do Rio São Francisco, que tem um condão a possibilidade de, na ocorrência de um desastre, que certamente tem uma baixíssima probabilidade de acontecer, mas não é zero. Então, tem a possibilidade de contaminar a bacia do Rio São Francisco? Então, o risco é muito alto.
É exatamente o que a professora Vânia estava falando. A gente tá... quando esses exemplos que foram utilizados pelo professor foram bem utilizados, sobre cair um prédio, um desastre com um avião, são tragédias, como popularmente a gente chama, mas que você consegue quantificar o dano, né? Nossa, um edifício com, sei lá, com 10 andares, 20 apartamentos, vamos colocar que morem 5 pessoas em cada apartamento, você quantifica, se um prédio desse cair, vai ser uma tragédia, pode danificar os outros empreendimentos ao redor, pode matar X pessoas, mas não existe nenhuma outra tragédia no mundo, até hoje, como um desastre de vazamento de material radioativo. Não existe. A gente não tem, inclusive, parâmetros para poder quantificar. Assim, hoje, se houver um vazamento, se for construído como se foi colocado, né, no Nuclear World Spotlight, no Rio de Janeiro, que seriam até 6 reatores, 6.600, enfim, com aqueles dados ali. Como é que a gente vai... A gente não consegue, pelo menos não chegou ao meu conhecimento até hoje, né, quantificar quantas pessoas podem morrer com um vazamento desse. Não se sabe. Inclusive porque isso, é uma coisa tão a longo prazo, que a gente não consegue nem estimar de uma forma precisa, né? Porque se a gente pega, de outro lado, se a gente pega os acontecidos em outros lugares, né? Os desastres ocorridos em outros lugares, como em 86 em Chernobyl, que é interessantíssimo falar por causa do seriado que está passando agora, bem no né? debate agora. Que está bem em voga, que as pessoas estão debatendo, estão assistindo muito, está sendo super elogiado, porque você, inclusive, entra dentro do sentimento do pessoal lá, né? O medo, a aflição, o terror, a angústia, enfim. E se a gente fala de Fukushima também, a gente vê que, nossa, o Japão, talvez o país mais tecnológico do mundo, passou por aquilo, né? Quiçá o Brasil, a gente tem que levar em consideração que, por mais que certamente o professor tenha outros dados, né, de que novas tecnologias, né, novas medidas de segurança foram inventadas, se foi repensado, talvez a construção do núcleo do reator seja diferente, certamente, do que era na época de Chernobyl, enfim. Certo, mas isso não garante 100%, não há como garantir que não vai haver um desastre. Não há como garantir que não vai haver vazamento de material radioativo. E isso pra gente já é um risco alto o suficiente. Eu acho que você fala uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa que um debate, que um projeto dessa proporção, os riscos têm que ser aceitos, têm que ser conhecidos e aceitos pela sociedade, né? Sim. Que tipo de risco, quanto de porcentagem a gente está disposto a aceitar enquanto sociedade, que não se restringe a Itacuruba, né? A tantos quilômetros de Recife, que certamente atingiria. A gente está falando de um si. E aí eu queria perguntar ao professor Breiner, na condição também, né, de um estudioso, de uma pessoa que trabalha com essa questão, é possível dizer, né, existe, eu acho que, uma narrativa de a energia nuclear é limpa, ela é mais limpa, mas é possível dizer que ela é totalmente limpa? O custo para a implantação, os retornos fecham essa conta? Por quê? Assim, se você pudesse defender, por que a opção, né? Como Vânia falou. Por que a opção pela a energia nuclear e não outras? Veja, só para começar com um dado importante, de 1995 a 2016, portanto, 21 anos de geração das usinas nucleares, elas evitaram, ao jogar na atmosfera, 14 milhões de toneladas de CO2. Certo? Então fica, mas o que é que tem isso de importante de jogar ou não jogar? Isso precisa ser convertido em vidas salvas, tá certo? Acho que ninguém fez essa conta, mas se você fizer a conta, vai dar milhares de vidas poupadas também. Da mesma forma em que existe um risco, existe esse benefício, porque a energia nuclear, ela é carbono zero, certo? Então, ela, durante a produção, não tem emissão de nenhum elemento de carbono, ou seja, os gases que formam também o efeito de estufa. Então, é importante muito lembrar isso. Quer dizer, ela tem esse fator. Uma outra coisa se pergunta muito aqui, em resposta à professora,
Por que se precisa da energia nuclear? Veja, de fato, a gente tem hoje em dia, principalmente aqui no Brasil e no Nordeste, as energias renováveis, certo? Elas são muito bem-vindas, inclusive eu trabalho também um pouco nessa área, mas elas são energias intermitentes, elas são energias que dependem de fatores climáticos, certo? Você não pode ter uma situação de geração num país onde a insegurança elétrica seja um dos pontos mais críticos e você parar um país porque não tem a energia. Nós temos hoje em dia uma sociedade que é sedenta por energia, certo? E você vai tirar energia de onde mais? Energia de forma segura e limpa. Então, a energia nuclear ela se baseia em 3 vertentes. A primeira é essa que nós estamos falando, que é a questão da energia limpa, tá certo? Ela é uma energia limpa de carbono. Existe a iniciativa Nice Future, né, em inglês, que significa inovação nuclear, futuro com energia limpa. É a sigla em inglês desse trechinho aí, onde as iniciativas são para que cada vez mais a energia nuclear possa representar esse fator de redução desses gases que são lançados na atmosfera por conta de que, se não tiver ela, vai se usar combustíveis fósseis, né? Porque a energia renovável ela é intermitente. A outra questão é a sustentabilidade. A energia nuclear ela usa muito pouco material natural para funcionar, certo? Por exemplo, urânio. Urânio não serve para nada, a não ser para isso. Então, se você tem uma disponibilidade de usar urânio para gerar energia, isso é altamente interessante. E o outro aspecto é em relação, aí, como você falou, a custos, né? Tudo isso ela é uma forma de uma tecnologia que há um retorno muito relativamente rápido dos investimentos de capital, certo? Por exemplo, você tem uma vida útil de uma usina, que era 40, hoje em dia ela é projetada para até 60 anos, e em 15, 16, 17 anos você tem um retorno do capital, tá certo? Então você vai gerar aí, assim, 30 anos no mínimo, né, de energia sem ter que pagar os empréstimos que foram feitos para que você pudesse instalar a usina, que de outra forma é realmente muito cara, certo? O custo de capital é bastante caro. Como foi dito aí, 30 bilhões de reais não se acha na esquina. Esse né? custo também, ele é revertido na ponta? A energia que chega para a população se tornaria mais cara também? Porque você está pensando aí esse intervalo de tempo de implantação. Não, veja, a energia nuclear, o custo de capital dela é alto, mas o custo de manutenção e operação é baixíssimo, certo? Então, o retorno, ele é no conjunto das coisas. Ele volta como o preço do final da energia gerada, certo? Esse é calculado, tem um modelo econômico, você bota esse valor, bota o custo de operação e vê em quantos anos você tirou esse investimento e ao preço que você vai fornecer aquela energia, em 17 anos, 15 anos ele cobre, certo? Então, essa é a equação econômica, certo? Ainda na questão técnica, né, para a gente esclarecer, por exemplo, eu tenho várias dúvidas com relação a isso, mas a questão dos rejeitos, né? Você falou a vida útil, por exemplo, de uma usina, 60 Isso. anos. Digamos que a gente tenha a construção dessa usina nuclear. O que é que acontece depois de 60 anos? O que acontece com os rejeitos de uma usina nuclear, né? O Brasil não tem atualmente, né, um sistema definido para o que é que faz com isso. Angra 1 e Angra 2 ficam dentro da própria usina, em piscinas próximas dos reatores. Em outros países existem outras tecnologias. Mas qual é o destino que se dá, né? Lembrando que material radioativo leva séculos, milhares de anos para se decompor, digamos assim, né? É verdade. Esse é um aspecto que, para mim, ainda é um entrave para a energia nuclear. É a decisão do que fazer com os rejeitos que são gerados pelo funcionamento da usina durante a sua vida. No momento, as operadoras elas armazenam nas próprias usinas, mas não é o local mais adequado. Por quê? Ao final da sua vida útil, ela precisa ser, que a gente chama descomissionada, ou seja, é desativada. Precisa tirar tudo que foi de radioativo, limpar, descontaminar e deixar aquilo como era antes. Essa é a ideia. Mas existem aí vários problemas. Do ponto de vista social é exatamente
e econômico é você construir repositórios, onde você deveria, depois de 4, 5 meses, retirar aquele material da usina e levar para repositórios. Inicialmente um repositório intermediário e depois um repositório definitivo. Se você me perguntar, existe tecnologia para isso? Existe, certo? Apenas que, por decisão política, as autoridades não fazem, certo? A Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela está lutando para construir um repositório intermediário que deveria ficar pronto em 2028. Isso já devia ter sido providenciado há muito tempo, tá certo? Na Alemanha, na época que eu estava lá, houve muitas discussões. O Partido Verde ele não deixou o projeto de estocagem de combustíveis usados prosseguir lá na região da Baviera. Os Estados Unidos tem projetos em Yucca Mountain, que já faz anos que vai e volta e ninguém decide, certo? A Suécia tem um projeto, a Finlândia tem projetos. Então, existem projetos e existe tecnologia para isso, tá certo? Quer dizer, o depósito final em rochas de grande profundidade, isso funciona perfeitamente, tá certo? Você vai estocar o lixo radioativo, ao contrário do que é lixo, a gente chama rejeito, porque ele fica controlado pelo resto da vida. Você sabe a quantidade, sabe onde ele está, certo? Você não joga como seu lixo de casa, você joga e não sabe para onde vai. Não. Esse rejeito a gente sabe para onde ele vai, certo? E essas cavernas são controladas, com câmaras, com acesso limitado por vários anos. Evidentemente que não é uma boa situação você guardar material, é perigoso durante tantos anos. Então, os projetos... aí a gente começa a falar no futuro um pouco, a doutora Gabriela apontou isso, que não é isso que interessa, mas eu acho que depois eu explico por quê. É interessante a gente falar dos projetos futuros. A gente tem projetos onde, havendo um acidente numa usina, certo? Você não precisa nem do plano de evacuação, porque a central pode se acabar, derreter, você vai ter uma perda financeira grande, mas não haver nenhum vazamento radioativo para o ambiente. Este é o ponto fundamental dos projetos inovadores, certo? Então, esse é um dos aspectos, o não vazamento. E também dos projetos inovadores é que este material que saiu da usina, que aparentemente é um lixo, ele contém 80% ainda da energia que ele pode gerar. Então, isso é um patrimônio que os governos não querem jogar fora até decidir se vão queimar esses rejeitos em novas usinas, gerar mais energia e trazer esse tempo de milhares de anos para algumas centenas, 100, 200, 300 anos de necessidade de armazenamento, o que representa um ganho muito grande em termos dos cuidados e garantia de armazenamento e para que isso não venha a contaminar num processo aí futuro, né, através da infiltração de água, um acidente qualquer, contaminar a biosfera nossa. Esse é que é o trabalho atual. Esses são projetos, digamos, que estão no campo do da estudo quarta geração, também, né? Isso. Acho que é um debate que, inclusive, vai muito para o técnico, que precisa ser feito, né? Mas a gente vai agora para um rápido intervalo e já volta com um debate sobre quais são os perigos ou riscos de uma usina nuclear no sertão nordestino, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Fim de noite especial, no domingo da Universitária FM. Às 9, Duda Beat. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você. 10 horas, Tássia Reis. Qualquer dia, qualquer hora, eu quero qualquer coisa que possa dizer.
E às 11 horas, Madonna em Madame X. This is your wake-up call. We don't have to fall. A new democracy. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. A Rádio Universitária FM apresenta, dentro das comemorações dos seus 40 anos, a série especial Fernando Pessoa, Poemas Curtos. Uma jornada poética em 3 episódios, embalados por temas da nova geração do fado português. Em audição inédita no rádio brasileiro. Produzida por Maria Letícia Cavalcante e José Paulo Cavalcante Filho. Fernando Pessoa, Poemas Curtos, nesta quinta, às 20 horas, aqui, na Universitária FM. Quando as coisas apertam, tudo o que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença. Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje o Fora da Curva pergunta: quais são os perigos de uma usina nuclear no sertão nordestino? Estão aqui conosco participando do debate Vânia Fialho, antropóloga, professora do mestrado de Culturas Africanas e Populações Indígenas, também Carlos Alberto Breiner, diretor do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, e Gabriela Santos, advogada da Comissão da Pastoral da Terra. A gente estava aqui debatendo, inclusive sabendo os prós e contras, né, as especificidades de uma usina nuclear, o que é o impacto para a população, mas eu queria perguntar também a Gabriela e a Vânia, também a Breiner, talvez não exatamente, que é o defensor da opção pela energia nuclear, mas quais seriam as possibilidades? A comunidade que está envolvida nesse debate, voltado em Itacuruba, né? E nos dias 15 e 16, houve uma caminhada que reuniu diversas pessoas em Itacuruba para pautar esse tema, para colocar as preocupações e a rejeição a esse projeto, como ele está colocado. Mas a necessidade de energia é algo... E de trabalho é algo que está colocado, né, para a sociedade como um todo. Que outro tipo de projeto de energia é discutido pela população local? Se é energia eólica, se é energia solar? O que é que poderia ser viável para a região como alternativa? E pergunto a vocês se existe um diálogo também com o poder público, né, com o governo do Estado, com parlamentares, que isso certamente também vai entrar na pauta da agenda política, né, como foi falado. As decisões políticas que também estão envolvidas num projeto como esse. Você quer começar aí? Posso começar. Vânia. Bem, tem algumas questões que eu gostaria de retomar, né, o que nós estávamos conversando eu também. No momento anterior, no bloco anterior, que tem a ver um pouco com algumas questões já postas. Por exemplo, a questão do rejeito, que se sabe para onde vai, né? Então, eu quero colocar novamente, voltando para a região de Itacuruba, do sertão nordestino, né, aqui de Pernambuco, que data de 1987, né, uma conversa de que, inclusive, Floresta iria acolher o lixo radioativo do acidente do Césio, né? Volto a destacar como é que se olha para essa região. Por que para essa região? Então, se sabe muito bem onde é que vai ficar esse rejeito, se sabe muito bem onde está se colocando essa usina, né? Então, essa é uma outra questão que não pode passar em branco. A gente tem que se perguntar por que, novamente, ali, né? E se realmente existe esse vazio, né? Que a gente já afirma, porque... E aí eu volto a dizer, o trabalho que nós temos feito ali
a partir do projeto Nova Cartografia Social, ele é um projeto que ele nasce da demanda dos povos e comunidades tradicionais. Então, é uma demanda que aparece para nós a partir da sensação deles de insegurança diante da possibilidade de uma notícia pouco, né, clara, que de vez em quando aconteciam algumas coisas na região e que eles se deparavam com essa ideia, com essa história da usina, mas então é uma região que ela já vem sendo impactada e que, se é para poder pensar em desenvolvimento, é muito e em modelo econômico, inclusive pensar que modelo é esse, que desenvolvimento é esse. Porque é uma população que já foi deslocada da situação de Itaparica, que não tem educação, não tem trabalho, né? As suas formas de se reproduzir socialmente, culturalmente, está completamente comprometida. E aí tem dados que são muito concretos para a gente pensar por que essa usina ali, né? Então, por exemplo, Itacuruba é conhecido como um município que tem o maior índice de suicídio do Brasil. Isso é um dado muito importante. É um dado que precisa de um olhar e de uma concepção de desenvolvimento que considere fundamentalmente o aspecto humano da vida das pessoas. Então, nós trabalhamos com aquilo que a gente diz, a gente procura perceber ou dar, o dado da gente, ele tem sangue, ele tem fluido vital, ele tem sofrimento, ele tem dor, né? E é uma população que se queixa muito de estar completamente abandonada pelo poder público. Então, quais são as questões que nós colocamos? A questão da usina nuclear, e nessa região, ela tem que ser vista como uma questão política. É uma opção política, ela não é só técnica, né? Do ponto de vista técnico da geração de energia, certamente há necessidade de ampliar a discussão sobre, né, outras possibilidades, e eu acho que é muito importante que isso se faça. Eu acho que a população está sedenta, mas tem alguns indícios, né? A questão que já foi colocada, mas tem os aspectos técnicos, o professor Breiner também já salientou, mas a questão da energia eólica e solar são duas possíveis saídas, mas existem outras. O professor Heitor Scalambrini também, ele vem falando, é uma pessoa que também vem nesse movimento de crítica a essa, né, construção da usina, e ele coloca a questão do uso racional da energia. Então, a gente está num caminho de que o consumo gera o consumo, mas sem pensar na sustentabilidade ambiental, social. Então, eu penso que nós precisamos, e aí eu acho que a área social, inclusive essa que está sendo negada como possibilidade de ser desenvolvida, né, e de ser explorada na educação, né, ela pode contribuir bastante nessas saídas, considerando o potencial dessas populações. E aí eu queria dizer que é uma população que ela já vem sofrendo bastante, né? Essa dor, ela é viva, ela está na fala das pessoas com quem nós estamos lá no dia a dia, mas quando a gente se depara com uma situação de um acidente de Chernobyl, por exemplo, que eu acho que a série tem possibilitado realmente que se amplie a discussão sobre isso, os dados sobre Chernobyl, eles ajudam a gente a pensar o impacto que seria isso na vida das pessoas, né? Então, essa questão do rejeito para onde vai, né? O que se coloca hoje em dia é que não se sabe direito o que se fazer com isso, não tem nada que seja plenamente seguro para esse rejeito, né? E os dados, e aí só para que a gente possa ter uma ideia do que é a possibilidade de um impacto de um acidente nuclear, no caso o professor deve ter, inclusive, dados outros dados, né? Mas, assim, a situação de Chernobyl, ela é semelhante ao impacto de uma situação de guerra, né? Só para se ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, naquela região, né, da Ucrânia, Bielorrússia, foram 619 aldeias foram dizimadas, né? Em Chernobyl foram 485 aldeias. Então, assim, dá para ter um paralelo do impacto disso daí. O impacto direto, né, Vânia? Fora as consequências a posterior. Porque com 15 dias, né, essa radioatividade, essa radiação, ela já tinha chegado em outros países. Já tinha chegado na Índia, já tinha chegado nos Estados Unidos, no Canadá. São esses os dados, pelo menos, que a gente acessa, né?
outro dado interessante que eu acho que é muito bom a gente ter como referência, né, é que antes de Chernobyl existiam 82 casos de câncer para 100 mil habitantes. Depois, 15 anos depois, era de 6 mil casos de câncer para 100 mil habitantes. Pulou de 82 casos para 6 mil. Então não tem como isso negar. Não tem como negar. E a gente está falando da minha vida, da sua vida, da vida da minha família, do meu filho. Então, a gente não pode analisar os riscos e os impactos por estudos que vão poder... Não, a gente está falando de questões muito práticas que aconteceram, né? A mortalidade cresceu 23,5%. Isso, assim, gente, são vários outros dados possíveis, né, para serem colocados. Então, e aí tem uma outra questão, que a gente não pode pensar na questão da usina nuclear e da produção da energia nuclear só na sua ponta. Existe um complexo, um ciclo dessa produção da usina nuclear, que começa na extração do urânio, que é um outro problema de contaminação, né? A exploração do urânio também possibilita a contaminação do solo, da região. A gente tem regiões, por exemplo, em Caetité, na Bahia, que o leite materno, foi feita uma pesquisa, o leite materno estava contaminado, né? A produção agrícola... O leite humano. A produção agrícola dessa população não conseguia ser escoada. É semelhante, inclusive, aos relatos de Chernobyl. É importante ver a série, mas também é importante ver outros documentários e ler sobre. Tem um livro maravilhoso que é Vozes de Chernobyl. É mais ou menos o trabalho que a gente faz. É ouvir as vozes das pessoas que possivelmente serão impactadas por isso. Né? Então, eu já nem me lembro direito qual foi a questão posta. Você acabou abordando. Era uma pergunta sobre que outras opções, né, de produção de energia seriam, né? A gente está debatendo sobre... poderiam ser aplicadas no local para... Sim. Dispensar essa questão da usina nuclear. Eu acho que existe um debate aí, inclusive, eu fiquei me lembrando muito quando você falava, a gente está debatendo algo que é mundial, inclusive, né? Exato. A gente está no movimento, eu fiquei me perguntando, quando o professor falava também, os benefícios, né, de evitar 14 milhões de toneladas de CO2 que seriam enviados. Mas o planeta, será que a gente está realmente caminhando, a sociedade global, caminhando para um avanço que a energia nuclear representaria um impacto, uma redução desse impacto, de fato? Só para dizer, enfim, também a gente não vai conseguir esgotar todos os temas, né? Mas é um debate para a sociedade em geral, pensar bastante. Eu queria passar para a Gabriela, em seguida para o professor Breiner, mas também existe uma questão que a Constituição de Pernambuco, do Estado de Pernambuco, proíbe, né, a construção de usinas nucleares. Então, a gente tem aí um debate político, novamente, como vocês vêm falando, que já deve estar sendo discutido há bastante tempo por quem está no governo, né, pelos parlamentares, legisladores. Mas como é essa relação com os deputados federais, enfim, com os políticos também, que são as pessoas que vão ter também uma voz importante nesse debate quando ele começar a ser, digamos, a ficar mais latente, né? Débora, eu queria só antes fazer bem curtinho, eu prometo, que eu, voltando um pouco para essa fala da professora Vânia e do professor Breiner, e o próprio professor Breiner falou que era uma decisão política, né? A decisão é uma decisão política. Como a professora Vânia falou, a gente está falando de uma região extremamente seca e árida, que tem outras demandas muito mais urgentes. O pessoal não tem acesso à água. E a gente está debatendo sobre levar energia como se fosse uma prioridade para eles. Está havendo aí uma inversão, né? Quem diz o que é prioridade para essas populações e esses povos da região? Somos nós? Então, é esse tipo de avaliação que a gente precisa fazer. Para além do que, quando a gente avalia, quando os poucos estudos, e volto a dizer, não sou técnica nessa área, mas o levantamento que eu vi que mostrava que era viável, que era economicamente interessante a construção de uma usina, não mostrava o prejuízo que o Estado teria, como o professor bem falou, o professor Breiner, que esses projetos inovadores que garantiriam o não vazamento, mesmo garantindo
supostamente, né, porque são projetos inovadores, como ele mesmo falou, o não vazamento para fora das instalações teria um custo, como acho que o senhor falou, graves perdas financeiras. Isso normalmente não é contabilizado no custo de uma usina. Então, por isso, quando se fala que a construção de uma usina é uma construção interessante economicamente, mas será? E está sendo levado em consideração os custos de um vazamento para fora ou não? Ou os custos de um vazamento para depois, né, dos rejeitos? Não, isso não é levado em consideração, em regra, do material e dos debates que eu participei, enfim. Isso é uma coisa que tem que ser debatida, né? Como é que dados são esses que são levados em consideração? A população precisa saber. Então, voltando um pouco para a tua pergunta, eu acho que o que falta hoje realmente é informação. O que aconteceu foi que um jornal de grande circulação entrou em contato, inclusive, com o estado de Pernambuco, logo após esse evento que aconteceu dias, acho que 3 e 4 de abril no Rio de Janeiro, e perguntou qual era a posição do estado de Pernambuco diante disso e diante do que é expresso na Constituição estadual. E o próprio estado de Pernambuco falou que não teve acesso aos estudos que a Eletronuclear falou estarem conclusos já, né? Já foram todos concluídos e apontam esse município aqui no estado como um município viável, propício para a construção da usina. É tanto que ele só citou um. Se fosse um estudo mais amplo, em que se tivesse debate, é pura especulação, mas se estivesse debatendo outros lugares, talvez ele tivesse o representante do Ministério de Minas e Energia lá citado outros lugares. Ele citou um município. Enfim, a gente vê que todos esses estudos foram feitos sem cientificar, sem consultar, sem a população diretamente atingida, a população do entorno, a população do estado inteiro, sem cientificar dos danos, dos riscos, dos perigos, enfim, esses conceitos se confundem, mas sem dar acesso, pior ainda, após concluídos a população não teve acesso, a população inclusive ia ser diretamente atingida. Isso é muito grave. A gente está falando de povos e comunidades tradicionais também na localidade. Então, a gente está maculando aí, no mínimo, para além da Constituição Estadual, a Convenção 69 da OIT, que diz que esses povos têm direito a um acesso e a participação numa consulta livre, prévia e informada. Gente, eles não sabem. Até o dia 3 ou 4 de abril, era, como a professora Vânia estava falando, uma junção de pecinhas num quebra-cabeça para dizer, não, a gente tem certeza que a usina vai ser construída aqui, mas quando a gente quer esse projeto de construção de uma usina aqui, mas quando a gente vai falar com outras pessoas, a gente é descredibilizado, porque não há um posicionamento oficial do governo. Né? Não há, a Eletronuclear não apontava especificamente esses estudos e nem cientificava a população. Então, o trabalho que a gente tem feito, os movimentos sociais, a população local, junto com os movimentos sociais, que abraçam a causa, que atuam lá, ou que atuam de forma mais ampla no Estado, no Brasil, têm ficado muito atentas a isso, e por isso essa caminhada e a repercussão dessa caminhada, porque é um tema que não é debatido. Os próprios deputados aqui, a gente teve reunião com vários deputados da ALEP, os deputados dizem, nossa, teve deputado que disse, nunca tinha ouvido falar desse projeto. Né? É um projeto que vem... Em 2011 o debate se aqueceu aqui, depois... E vale só mais uma coisa para complementar, bem rápido. Por mais, professor, que o senhor fale assim, não, são projetos inovadores, os riscos agora são outros, de talvez um não vazamento para além do local, do perímetro do empreendimento. Mas eu tenho absoluta certeza que esse discurso, talvez não exatamente esse, de que não vazaria para fora, mas de que era extremamente seguro, surgiram depois de Chernobyl. Porque os relatos falam isso, de que após vários novos sistemas de segurança garantiriam que seria seguro, que não tem possibilidade, a possibilidade é mínima de acontecer um novo desastre como esse, e a gente vê Fukushima. Então, assim, a gente não está no campo da certeza. Não existe, professor, então gosta de falar isso, eu acho que isso é interessantíssimo. Não existe risco zero em engenharia. E um risco pequeno, por menor que seja, no empreendimento que tem um potencial lesivo como esse, né, um potencial de risco tão grande como esse, é uma coisa que tem que ser muito levada em consideração. E a população tem que ser cientificada.
Assim, acho que o trabalho da Assembleia Legislativa está sendo feito, vários deputados participaram, inclusive o arcebispo Dom Fernando Saborido tem ficado muito preocupado com essa questão, já tivemos algumas reuniões sobre isso. Na última reunião ocorrida na segunda-feira da semana passada, ele chamou vários parlamentares que foram 7 parlamentares, se não me engano, entre deputados estaduais e federais, que ficaram muito atentos ao tema. Inclusive, o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, deputado Zaltini Nascimento, falou especificamente em nome do governo, falou que o governo estadual não tem interesse, mas a gente sabe que esse projeto é um projeto que envolve interesses maiores, para além do estado de Pernambuco, né? Por isso que é importante a gente ficar atento e continuar nessa articulação. Eu sei que o professor quer responder e eu vou só... Vai Tem responder, bastante coisa aqui na sequência. A gente está se encaminhando só para o fim do programa. Tempo. Mas eu queria que o senhor pudesse, na sua resposta também, dar a dimensão de em que pé está hoje o projeto. Né? Esse campo da falta de informação. Qual é o próximo passo? Se o senhor pode também dar essa clareza, né? A gente tem essas informações, está trabalhando, está jornalisticamente acompanhando também a pauta. Qual é que é o próximo passo desse projeto que está aí sendo construído? Eu vou retornar primeiro respondendo pouco favor. dos comentários das colegas aqui da mesa. É o seguinte, primeiro, a questão de o governo não ter conhecimento, isso não é totalmente verdadeiro. Eu estive, inclusive, numa reunião com o secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico, que era o procurador Tiago Norões, e a Eletronuclear levou, porque eu não sou da Eletronuclear. Eu fui apenas convidado para acompanhar a reunião. E então ele apresentou, na verdade, uma contraproposta, que o Estado não estava interessado nesse projeto, porque ele tinha na mesa dele um projeto em estudo que era para exatamente o desenvolvimento da energia solar no interior do Estado. Então, simplesmente isso. A partir daí, com certeza, a Eletronuclear interpretou que não havia interesse em continuar as discussões. E aí você não vai impor, né, diante de um governo que acha que, porque no estado de Pernambuco não pode instalar usinas nucleares, certo? A Eletronuclear pode propor, por exemplo, na outra margem do São Francisco, em Alagoas, o perigo é o mesmo para a região, não tem diferença nenhuma. Vocês mesmo falaram aqui que o espectro de um acidente nuclear tem uma abrangência grande. Então não adianta você querer correr e dizer, não, bota ali no vizinho, porque não funciona. É um debate para a sociedade ampla, né? O Brasil. Ampla, isso tem que ser um debate bastante amplo, bastante sério. Uma outra coisa, o Brasil tem a tecnologia e o costume de instalar usinas à beira-mar. Isso não tem nenhum problema. Está lá em Angra 2 centrais funcionando e vai entrar em funcionamento possivelmente uma terceira. A ideia de levar para Itacuruba era exatamente para acompanhar esse desenvolvimento de uma região no sertão nordestino. Porque com a energia você tem o que eles querem, água. Ora, a abundância de energia, você fornece água, né? Transporta água de onde você quiser, tira do subsolo, aplica osmose reversa, fornece uma água muito boa, certo? Inclusive, que falando de inovação, eu vou falar depois de inovação. Bom, então essas são as questões que permeiam o ambiente. A Eletronuclear, ela prospectou não só Itacuruba. É bom que saibam que houve no estado de Alagoas sítios adequados, houve em Sergipe e na Bahia. Todos esses apontaram os estudos apontaram locais com possibilidade, com potencial de instalação. Por que avançou mais em Itacuruba? Porque a Eletronuclear tinha um escritório aqui, em Recife, e existia a universidade, o Departamento de Energia Nuclear da universidade, que tem curso de formação, existia o Centro Regional de Ciências Nucleares, e todo esse contexto facilitou que, para efeito da formação de pessoal, seria interessante que a usina ficasse em Pernambuco, no nosso estado. O governador, realmente, já desde Eduardo Campos, ele não mostrou interesse, e na sequência, o doutor Paulo Câmara também, através de seu secretariado, também não demonstrou. Então, a ideia ficou no espaço. Os estudos, o estudo do sítio em si, ele vai levar anos ainda, mais 2 ou 3 anos, porque isso foi feito só de maneira, digamos assim, ela é profunda, mas é um estudo preliminar. Não teve detalhes ainda grandes sobre... Tem que fazer a geotecnia do solo, analisar o solo, analisar as condições ambientais. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Agora, isso custa dinheiro. Para que isso seja feito, precisa que tenha uma sinalização positiva.
Então, esse foi o argumento utilizado para que fosse aqui em Pernambuco e que fosse no Nordeste, no interior, para trazer os benefícios. Houve uma contestação da pessoa que disse, mas durante a construção, tal, vai ser 3 mil, depois dos 500, pouca gente os 500 que vão ficar lá, pouca gente vai ter acesso a isso, de fato, certo? Agora, você tem que pensar nos benefícios que traz também um empreendimento desse tipo, certo? Com escolas, hospitais, água, vias de acesso, tudo isso é construído junto com a usina. É preciso negociar esse tipo de acordo, tá certo? É preciso que a população realmente também, Gabriela e Vânia, estejam atentas a tudo isso que é, e tem que cobrar mesmo, tá certo? Eu entendo muito bem a emoção do social que carrega um empreendimento desse tipo, certo? Imagine, por exemplo, se você tem um empreendimento como Sobradinho, se Sobradinho, aquele lago de Sobradinho, se a barragem de Sobradinho rompe, vocês sabem o desastre ambiental que vai ser? Uhum. Não dá tempo você arrumar a mala para sair de casa, tá certo? Então, essas são as coisas. Eu quero só aqui para encerrar agora minha propaganda final. Nós temos aqui, como eu já disse, aqui em Pernambuco, o Centro Regional de Ciências Nucleares. Nós temos um departamento de energia nuclear que a gente trabalha para melhorar. Agora, por que é importante a gente ter a continuidade? Porque se você para de construir as usinas, você vai perder esse conhecimento. E retomar isso depois não tem mais como. Então, os projetos inovadores vão ficar tudo na gaveta. Acho que esse pode ser tema de um próximo programa do Fora da Curva. E deve, para a gente poder conversar melhor e mais ainda, aprofundar mais o debate. Isso, a gente precisa continuar debatendo isso para que as pessoas entendam todas as especificidades do debate, né? Com toda a amplidão que ele precisa ter. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todo mundo. Desculpe não passar a voz novamente, mas a gente está encerrando o programa. Eu queria agradecer também a presença de Carolina. O programa foi produzido por mim, por Maria Carolina. E nas redes sociais teve Vitor Aguiar, trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa Fora da Curva vai ficando hoje por aqui. E amanhã a gente volta. Até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.